mesmo. Muito esse link, pelo amor de Deus. Tá muito lento. Opa! Estamos ao vivo. Entramos ao vivo já. Coisa boa estar aqui com vocês nessa noite de chuva. Fabiano já estava aqui aguardando, a Renata já está aqui, a Nena, eu já falei da Nena, né? Já falei de quem mais já tinha entrado aqui. Olha só. Undinha, já falei. O pessoal tinha entrado, né? O pessoal agora está podendo entrar cedo. Edice está dando boa noite. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Edneuza. Boa noite, Bruno. Boa noite, Débora. Boa noite, Kátia. A gente está só ali, o Cícero foi ajudar a mãe dele ali, mas já está voltando. Hoje a gente vai falar sobre as 3 causas principais das doenças, entender um pouco quais são os fatores que nos afetam além do nosso corpo, né? E a gente vai refletir um pouco sobre os nossos sofrimentos, as nossas dores e como podemos, o que podemos fazer para melhorar. Boa noite, Socorro. Boa noite, Raquel, Heloísa, Rose, Juca, Socorro, Maria Valquíria, lá de Gravatá, Pernambuco. Felipe, Rafael Lima, Yara, Fátima Soares, de Recife, que tem nos acompanhado. Então, gente, vamos nos recolher, fazer a nossa prece, né? Boa noite, Vanúzia. Então, vamos, nesse momento, nos recolher, buscar pensar em Deus, chamar o nosso anjo de guarda e pedir a bênção, né, para começar mais um estudo. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, graças te damos, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te pedimos a Tua bênção, o Teu amparo, que o Senhor possa derramar fluidos salutares sobre cada um de nós, que possamos estar atentos
as palavras que vamos ouvir, que possamos ser inspirados pelos nossos anjos de guarda, a entender e a buscar tirar o melhor proveito desse estudo. Te pedimos mais uma vez, Senhor, nos abençoa, nos ampara e fica conosco, agora e todo sempre. Boa noite, gente. Hoje é uma noite especial, é a nossa noite do tratamento espiritual, como vocês sabem. A gente tá tendo aqui uns probleminhas, porque a internet, em dia de chuva, né, dá pequenos problemas. Mas eu queria fazer alguns registros antes de nós começarmos, que as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos transmitindo. Alguns grupos estão transmitindo esse nosso estudo, né? O CEDIM, que é o Centro Espírita Divino Mestre, lá no Jaime Hollenberg, da rua Jaime Hollenberg, 1205, na Maraponga. Eles estão transmitindo conosco, né? Estão fazendo esse trabalho na página deles. Nós estamos nos unindo, né? Na próxima semana eu já conversei com o Chiquinho, que coordena o estudo online da quinta-feira, né, os estudos de tratamento espiritual da quinta-feira, para na próxima semana ele estar aqui conosco nesse método, né, de fazendo a prece inicial, estando aqui para divulgar um pouco do trabalho do CEDIM. Também estão conosco os meus amigos do Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica lá no Conjunto Ceará, né? O Joana de Ângeles. Vocês podem achar esses dois grupos, tanto o CEDIM quanto o Joana de Ângeles, vocês podem achar no Facebook. Eles têm, o Joana de Ângeles me passou a programação deles, eles têm reuniões às terças e às quintas às 20 horas de tratamento espiritual, nesse mesmo horário. Também tem reuniões aos domingos. Tem várias reuniões, né? Que vocês podem achar no Facebook, que está transmitindo nesse momento, né? Eu queria agradecer o Roberto, que preside o centro, pelo apoio, ao incansável apoio que a gente tem, a parceria com a Júlia, a Vanúzia, o Fernando, né? São pessoas maravilhosas que estão sempre conosco. Queria muito agradecer também ao Chiquinho e a todos do CEDIM, porque pediram, né, compartilharam conosco essa oportunidade, assim, da gente estar estudando juntos. Então, foi muito bom saber que esses grupos confiam na gente e a gente vai poder transmitir em conjunto esse estudo. Então, eu queria realmente, de público, agradecer por essa questão. Nós não estávamos esperando, né, que outros grupos unissem, né, se unissem a nós. A gente nunca teve essa pretensão. O nosso objetivo sempre foi fazer o nosso trabalho para manter todo mundo junto para a questão das preces. Aí tá agregando pessoas, e todo trabalho que agrega é sempre mais produtivo. Então, nas próximas semanas, a gente vai trazer essas pessoas dos outros grupos para estarem aqui conosco, né? Então, já estou vendo aqui que tem pessoas novas que já estão acompanhando, e é uma maravilha. Daqui a pouco vai ter um momento em que a gente vai pedir para que as pessoas coloquem aqui os pedidos de prece, tá bom? Já estou vendo que o pessoal já está pedindo. Deixa ali para as 9 horas, a gente vai abrir para os pedidos de prece e vamos fazer prece por todo mundo. Eu queria dar algumas recomendações. Aquelas pessoas que estiverem gostando, curtam essa live, vocês têm aí curtir. Quem achar que ela vai ser útil, compartilhe. Os compartilhamentos são muito importantes para que a gente aumente a visibilidade, e essa visibilidade nos dá mais ferramentas aqui para que a gente possa trabalhar melhor. Compartilhem, curtam a página, tá bom? É isso daí. Essas últimas semanas, a Flor tinha me dito que nós tivemos um número de seguidores, aumentou 400 vezes, 400 seguidores, é uma coisa maravilhosa. O trabalho é esse. Depois eu faço a programação da noite. Então, muito obrigado, Zélia, assistindo pela primeira vez. Eu acho que a Gardênia, Pitombeira, a primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Vamos
somar. Então vamos ler aqui o texto de hoje, depois a gente vai fazer comentários. O texto de hoje está na Revista Espírita de 1867, no mês de fevereiro. Dissertações Espíritas, as três causas principais das doenças. Essa é uma comunicação recebida na Sociedade de Paris pelo médium senhor Delian. Olha aí a pronúncia francês, de quem estuda francês. Senhor Delian. Então vamos fazer a leitura. A Flor deve estar colocando aí já. A gente vai colocar aqui do lado para vocês ir lendo. Lembre-se, a gente manda no WhatsApp, a gente manda no Instagram, a gente manda no Facebook. Sigam a página que vocês vão ter todos os textos antes. Foi recebida no dia 25 em Paris, no dia 25 de outubro de 1866, médium senhor Delian. A comunicação está assinada Morel Laval. Morel, eu sei que é. Dr. Morel. Vamos ver o que diz o Dr. Morel. O que é o homem? Um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de qualquer um desses 3 princípios acarretaria necessariamente o aniquilamento do ser no estado humano. Se o corpo não mais existir, haverá o espírito e não mais o homem. Se o perispírito falta ou não pode funcionar, não podendo o imaterial agir diretamente sobre a matéria, encontrando-se assim impossibilitado de manifestar-se, poderá haver alguma coisa do gênero do cretino ou do idiota, mas não haverá jamais um ser inteligente. Enfim, se o espírito faltar, ter-se-á um feto vivendo vida animal, e não um espírito encarnado. Se, pois, temos a presença de 3 princípios, esses 3 princípios devem reagir um sobre o outro e seguir-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou desarmonia parcial. Se a doença ou desordem orgânica, como queiram chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais, sabiamente empregados, bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vem do perispírito, se é uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, será necessária uma medicação adequada à natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Se a doença procede do espírito, não poderíamos empregar para combatê-la outra coisa senão uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral, e podemos dizer o caso que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata simultaneamente todas as causas da desordem por meios diversos para obtermos a cura. Ora, o que se fazem geralmente os médicos? Eles cuidam do corpo e o curam, mas curam a doença? Não. Por quê? Porque sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta. E se for entravado, os órgãos materiais que se acham em relação com ele serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruir os efeitos, mas residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente quando cessarem os cuidados. Até que se perceba que é preciso levar alhures à atenção, cuidando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Se, enfim, a doença proceder da mente, do espírito, o perispírito e o corpo, postos sob sua dependência, serão entravados em suas funções, e não é cuidando de um nem de outro que se fará desaparecer a causa. Não é, pois, vestindo a camisa de força num louco, lhe dando pílulas ou duchas que conseguirão restituir-lhe o estado normal. Apenas acalmarão seus sentidos revoltados, acalmarão os seus acessos, mas não destruirão o germe, senão o combatendo por seus semelhantes, fazendo homeopatia espiritual e fluidicamente, como fazem materialmente, dando ao doente, pela prece, uma dose infinitesimal de paciência, de calma, de resignação, conforme o caso, como se lhe dá uma dose infinitesimal de brucina, de digitalis ou de acônito.
Para destruir uma causa mórbida, há que combatê-la em seu terreno. Dr. Morel Lavallée. Meu francês está bom hoje. Eu vou pedir para a Ana, que coordena o magnetismo da casa e os estudos de magnetismo, lembrando que nós temos um curso de magnetismo aberto que vai iniciar dia 5 de maio. É um curso totalmente online. Ele é feito, independente de pandemia ou não, será todo online. Se você quiser se inscrever, entra aí na página do Face, marca lá. Basta dizer assim, quero participar. Você receberá. Inscrever e receberá as instruções. As instruções é responder as perguntas e os questionários. Se você se inscrever lá, é o primeiro passo, tá bom? Então, eu passo agora a palavra para a Ana. Bom, então, para a gente começar, a gente vai voltar um pouco, né, no início, quando ele vai perguntar o que é o homem. É um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. Então, a gente lembra, espírito, princípio inteligente, né? O perispírito é o nosso corpo fluídico, é o envoltório, é um laço fluídico que liga o espírito ao corpo. Então, as sensações que o corpo tem, eles são transmitidos ao espírito através do perispírito. E o corpo é a parte material, né? Então, aí ele vai mostrar que a ausência de qualquer um desses 3 princípios levaria necessariamente ao aniquilamento do ser no estado humano. Então, o equilíbrio, né, da nossa saúde tem a ver com esses 3 princípios, que é o espírito, o perispírito e o corpo. E aí ele vai continuar. Se o corpo não mais existir, haverá o espírito e não mais o homem. Se o perispírito faltar ou não puder funcionar, não podendo o imaterial agir diretamente sobre a matéria, e desse modo, achando-se na impossibilidade de manifestar-se, poderá haver alguma coisa no gênero de cretino ou do idiota. A questão do cretino ou do idiota tem que deixar bem claro que é uma linguagem da época, né? Que é aquelas pessoas que tinham danos no cérebro de tal forma que eles não conseguiam se expressar, que o espírito não conseguia se expressar. Por isso que ele coloca que se tem um problema no perispírito, e se o perispírito não consegue funcionar direito, fazendo essa ligação espírito e corpo, o espírito não consegue se manifestar. Tá. E aí ele coloca que não vai haver um ser inteligente, porque quando a gente está lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, quando vai falar da influência do organismo no espírito, fala muito bem essas questões. Se a gente tem tanto um dano no corpo, em certos órgãos do corpo, o espírito ele não consegue se manifestar. E também, se tem algo interrompendo, que não consegue fazer essa ligação entre o espírito e o corpo através do perispírito, o espírito também não consegue se manifestar. E aí ele coloca, enfim, se o espírito faltar, ter-se-á um feto vivendo a vida animal, e não um espírito encarnado. Também no Livro dos Espíritos vai explicar que muitas vezes, na hora da encarnação, o espírito não chega a encarnar. Então, por isso que às vezes você tem um feto que não está funcionando. Então, por isso que ele coloca essa relação com o animal, porque o espírito não está lá. Se, pois, temos 3 princípios frente a frente, esses 3 princípios devem reagir um sobre o outro, e ser-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou discordância parcial. Então, a gente tem 3 princípios em nós: espírito, perispírito e corpo. Quando eu tenho algo que não está funcionando em um desses 3 princípios, eu vou ter desarmonia, eu vou ter dificuldades, eu vou ter problemas tanto na questão da saúde mental, que a gente vê muito, né, na parte da ciência, como na questão física do corpo. E aí ele vai... Você quer falar agora? A gente continua. Não, você pode continuar, depois eu fazer algumas observações. Certo. Se a doença... Tu está vendo se é uma pergunta? Sim. Tá. Se a doença ou a desordem orgânica, como se queira chamar, procede do corpo,
os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para restabelecer a harmonia geral. E aí eu penso assim, né? Como é que eu posso ter doenças que não afetam o espírito? Por exemplo, um corte, um machucado que vem externamente, qualquer coisa, que é uma gripe que eu pego, que não tem a ver com o meu estado de ânimo, não tem a ver com o meu estado, vem de fora. Então, essa doença causa uma desordem orgânica, está totalmente no corpo. E daí o que eu preciso? Dos medicamentos materiais. A Socorro está fazendo uma pergunta, mas nós não vamos responder, tá? Mas eu vou fazer a pergunta. Se a Flor quiser colocar aí a pergunta, eu vou fazer, Socorro, mas não vou lhe responder. A Socorro pergunta assim: no caso do autismo, a desarmonia é no perispírito, como nos casos dos cretinos e idiotas? Por que eu não vou responder essa pergunta do autismo? Porque nesse sábado agora, nós vamos ter um tema apenas tratando de autismo. Sábado, às 19h30, é uma das nossas atividades que a gente vai já divulgar. Vai ser a Virgínia Castro, vai estar estudando conosco apenas autismo. Então, guarda essa pergunta, Socorro, para a próxima semana, tá bom? Então, próxima semana não, próximo sábado. Sábado, às 19h30, o tema vai ser autismo. Então, a gente responde essa pergunta no sábado, tá bem? Ela está dizendo... E eu queria que você se preparasse, você vai fazer essa pergunta ao vivo. A gente vai ligar para você para você fazer ao vivo. A responsabilidade agora aumentando. Então, onde é que eu estava? Então, assim, quando tem uma doença que é de fora, que não tem nada a ver comigo, com o meu estado de ânimo, então aí eu tenho uma desordem orgânica no corpo. Então, eu preciso de medicamentos mesmo para me ajudar cuidar do meu corpo, como um corte, tem que tratar, porque não tem nada a ver, eu simplesmente estava fazendo alguma coisa e me cortei. Aí no próximo ele vai falar, se a perturbação vier do perispírito, se for uma modificação no princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, será preciso uma medicação em relação com a natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. E aí a gente pensa nessa perturbação em questão dos fluidos, dos maus fluidos, ou que muitas vezes são impregnados por nós mesmos, né? Quando a gente gera, através do espírito, a gente gera os maus fluidos. Isso a gente conversou na quinta passada sobre a influência do nosso pensamento gerando bons fluidos e gerando maus fluidos. Então, tem essa perturbação que vem do próprio perispírito, que daí gera maus fluidos. Pode também ser externo, como no caso das obsessões, que são os espíritos que estão nos perturbando, e então eles estão constantemente produzindo mau fluido em cima da gente. Pode também ser quando a gente está em um ambiente, em um local, que as pessoas estão com pensamentos ruins, estão pensando, então assim, está emitindo maus fluidos, então o externo pode me chegar se eu não cuidar. E nessa hora, pode perturbar o meu perispírito, porque meu espírito, nesse sentido, vai estar contaminado, entre aspas, né? A palavra não é muito boa, mas é mais ou menos isso. Se a doença proceder do espírito, não se poderá empregar para combater outra coisa senão a medicação espiritual. Então, quando a doença é do espírito, eu preciso de uma medicação espiritual. Como é que a gente faz isso? Principalmente através da prece, dos bons pensamentos, né? Essa é a forma de a gente combater com medicação espiritual, com conhecimentos, boas leituras, bons pensamentos, prece, tentando buscar o amparo do nosso anjo da guarda, é a medicação espiritual. A Fátima Soares faz uma pergunta, onde ela relata um livro, Deixe-me Viver, do Espírito Luiz Sérgio, psicografia de Irene Pacheco Machado, relata um espírito que foi abortado com produtos químicos. Como será essa desordem para o perispírito e o corpo orgânico? Fátima, mas aí não cai no que a gente está falando. Por quê? Porque não foi uma escolha dele. Essas desordens que a gente está falando são sempre aquelas produzidas, não tenho, assim, eu não sofro desordem porque uma pessoa me matou, né? Então eu não estou sofrendo desordem
no corpo, né? No corpo alguém está fazendo isso, mas no perispírito não entra, por quê? Porque é de terceiros, não é por isso. Agora, por exemplo, se eu me revolto, aí é essa revolta que produz, mas não foi o assassinato, não foi a ação de fora quem produziu. Vocês estão entendendo? É um aborto, né? Assim, tem que ver isso, porque é um aborto, é um desencarne, né? Então, o que pode gerar ainda é uma perturbação, né, para o espírito, mas assim, a gente está entrando em casos de doença, estamos falando de doença enquanto encarnado, tá bom? Por isso que são as três principais causas das doenças, tá tudo ok aí? Acho que sim, ele deu uma sumida aqui, né? Entendeu? Você pode continuar aí, tá. Eu tô aqui atento, tá bom? E aí, então... Só lembrando que as perguntas a gente vai fazer ao final, porque tem muita gente fazendo pergunta, a gente vai já fazer, tá? Pode terminar. Tá bom. Então, se, enfim, como é o caso mais geral, é o caso mais geral, o que quer dizer? Que é o caso mais comum, tá? Pode-se mesmo dizer o que se apresenta exclusivamente, ele está deixando aí, e pode ser que seja dessa forma aqui, porque a gente está trabalhando como se fosse teorias, conceitos de cada aspecto, princípios do espírito, perispírito e do corpo. Só que aí ele está colocando a nossa realidade. Se, enfim, como é o caso mais geral, e pode dizer mesmo, apresenta exclusivamente se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata ao mesmo tempo todas as causas da desordem por meios diversos para obter a cura. Então, assim, aí ele continua... então, aí o que ele quer dizer? Que eu preciso cuidar da desordem orgânica no corpo, a desordem no perispírito e a desordem no espírito. Por quê? A gente vai falando mais, mas eu vou colocar. Se eu cuido do meu espírito, eu tenho força, eu emito bons fluidos através do meu perispírito, né? Quando com o meu espírito, eu penso bons pensamentos, eu tenho uma prece, eu me fortaleço com o meu anjo da guarda, eu busco a Deus, eu estou me fortalecendo o meu espírito. Se eu fortaleço meu espírito, eu vou refletir no perispírito. Se eu reflito no perispírito, meu perispírito vai produzir bons fluidos, e aí ele vai se curando, ele vai se cuidando. E do meu perispírito, ele vai ativar no corpo, para ajudar também a que o corpo se equilibre, porque hoje, principalmente, muitas das doenças que estamos sofrendo são doenças de ordens, eu não sei como colocar, psicológicas, assim. Do ponto de vista médico, que é gerado por estresse, que é gerado por tristeza, que é gerado pela questão da desânimo. Então, assim, tudo isso vai refletir no meu corpo, tanto que as pessoas chegam a definhar porque estão tristes, né? Então, se eu não cuido dos três, eu não melhoro. E aí ele vai colocar, ora, que fazem geralmente os médicos? Cuidam do corpo e o curam, mas curam a doença? Não. Por quê? Porque sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta. E se forem travados, os órgãos materiais que se acham em relação com ele serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Então, o meu perispírito é um princípio superior à matéria. Eu preciso cuidar do perispírito para poder cuidar do corpo. Mas para eu cuidar do meu perispírito, eu preciso cuidar do meu espírito. Eu preciso perceber que eu sou um espírito e que o resto eu tenho. Eu tenho um perispírito, eu tenho um corpo. Mas eu sou um espírito que posso influenciar nos dois outros princípios. Cuidando do corpo, destruireis o efeito. Contudo, residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente quando os cuidados cessarem, até que se perceba que é preciso dirigir a alhures a atenção, tratando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Então, assim, muitas vezes a gente faz essa questão de tratar só do corpo, vamos ao médico, eu estou colocando, né, porque às vezes a gente nem faz isso, né, a gente não segue toda
todas as receitas do médico, mas eu estou dizendo, num caso que às vezes a gente está lá, seguindo todas as receitas que o médico passou, fazendo tudo direitinho, se alimentando bem, tomando os medicamentos nos horários corretos e tudo, mas eu não consigo me melhorar. Por quê? Isso que a ciência ainda não explica. É porque eu estou faltando em cuidar das outras duas coisas, do espírito ou do perispírito, que um reflete no outro, então eu tenho que cuidar dos dois em conjunto. Por isso, que quando a gente trata do magnetismo, são duas coisas que a gente faz. Primeiro, quem está tomando remédio, essas coisas, a gente nunca diz, pare de tomar os remédios. Não, é para tomar o remédio como a medicina está colocando. A medicina cuida do corpo, então a gente pede para seguir os medicamentos corretamente. Mas a gente pede que venha para o tratamento, né? Quem quer fazer o tratamento que tipo, a medicina não está resolvendo e precisa de algo a mais. Então, vem. Então, tem que vir, não agora, mas quando vem nos tratamentos às quintas-feiras, toma ou faz o tratamento magnético, né? Recebe os fluidos que precisa, mas também é preciso cuidar da parte espiritual. Para cuidar da parte espiritual, tem que fazer o tratamento espiritual, que é o que a gente conversou na quinta-feira passada. Que aí as reuniões de estudo do Evangelho, obter conhecimentos novos, obter conversas que façam com que você reflita melhor, com que você tome novas atitudes. E aí você tem que cuidar dos três, do espírito, do perispírito. Do espírito você cuida com tratamento espiritual, do perispírito você cuida com tratamento magnético, nesse caso, e da doença você cuida, do corpo você cuida com uma medicina pede, né? Tem perguntas? Tem várias, mas eu esperando você. Então eu vou terminar e depois a gente faz as perguntas? Eu ia fazer algumas colocações. Tá, mas tu quer que eu espere terminar? Não. Tá. Então, se, enfim, a doença procede da mente, do espírito, o perispírito e o corpo, postos sob sua dependência, serão entravados em suas funções. E nem será cuidando de um nem de outro que se fará desaparecer a causa. Então, como ele coloca, eu preciso cuidar dos três. Da mente, que no caso, a mente é o espírito, porque ele usa para a gente na questão da medicina, a gente usa a mente, mas a gente sabe que ele está falando do próprio espírito. Então, eu preciso cuidar do espírito, preciso cuidar do perispírito e do corpo, porque se eu cuidar só do corpo, ou só de um, ou só de outro, eu não vou cuidar dos três, eu preciso cuidar dos três ao mesmo tempo. Como ele colocou lá, a maioria das doenças são causadas pelos três tipos, né? Então, a gente precisa cuidar desses três princípios. E aí, aqui no final, ele vai falar sobre isso, que não é visto, por exemplo, colocando uma camisa de força em um louco, que você vai, ou dando pílulas, que você vai conseguir restabelecer o seu estado normal, né? Ele vai falar que é importante, que fazendo, no caso, na época eles tinham homeopatia, já era bem colocada, então hoje a homeopatia está aí, ela também é um bom tratamento para cuidar da questão do perispírito e do corpo, é um ótimo meio, pela prece, né, que a gente tem que receber a nossa paciência, a calma e a resignação para poder cuidar de todos os outros. Esse texto é um texto maravilhoso, né, gente? Vocês estão com muitas perguntas aqui que vocês já estão levantando, né? Que bom que vocês estão fazendo. Eu queria fazer também alguns apontamentos, né? Veja que é muito importante que a gente tenha o foco que nós espíritas devemos dar a primazia do espírito. Alguém perguntou assim, né? Como saber se a doença é do espírito, do perispírito, né? Ou do corpo, né? O ideal não é que a gente tenha essa preocupação de onde é, que a gente tenha certeza que nós somos tríplice, três aspectos. A gente já tem que trabalhar isso. Quando ele divide de forma realmente didática, né? Ele divide de forma didática. Não.
ele divide de forma didática, perispírito, doenças do perispírito, do espírito e do corpo. Nós não precisamos ficar com essa preocupação dessa divisão na parte prática. O que é que a gente tem que ter sempre em mente, né? Tem sempre, olha, eu tenho um espírito, eu tenho um corpo, eu tenho um perispírito. Eu tenho que ter cuidado para que eu não esteja adoecendo do perispírito, do espírito e do corpo, porque se eu adoeço dos três, aí é o problema, gera um problemão. O que é isso que eu estou querendo dizer? Agora, a gente está passando por uma doença, né? Que o tratamento espiritual dessa noite, todos nós aqui, a grande maioria, alguns estão aqui em busca de estudo, mas a grande parte está também porque vai receber o magnetismo ao final aqui da reunião, depois das 9 horas. O que é que acontece? A gente observa, né? Olha, eu tô doente, alguma pessoa, alguém me falou que tinha tido 3 infartos, tinha um stence, uma senhora falou alguma coisa, ou 3 stence, teve um infarto. O que é que acontece? O que é que eu tenho que lembrar? Eu tenho que agradecer a Deus, porque, por exemplo, olha, os avanços da medicina, que se fosse antes eu estaria com muitas sequelas, e aí tenho que, sobrevivendo, dar graças a Deus. Se estou com alguma sequela, mas ainda estou vivo, dar graças a Deus, para não deixar a doença entrar na alma. Porque quando é que a doença vai entrar na alma? Quando eu começo a me maldizer, quando eu começo a me lamentar, quando eu começo a só ver que estou ruim. Sabe aquela pessoa assim, que quando você fala, como é que você está? E a pessoa já responde assim, estou levando. Levando o quê? Sabe, já tem um desânimo natural. A pessoa já está desanimando, ali é o espírito. Esse espírito desanimado vai produzir fluidos. Esses fluidos de desânimo lhe envolvem de tal maneira que, às vezes, ao encontrarmos uma pessoa nesse estado, se a gente não estiver atento, a gente entra na mesma atmosfera de desânimo, na mesma atmosfera de doença. E aí existe aquele caso onde a pessoa não tem nenhuma doença física, mas ela está doente. Por isso que os protocolos médicos, que é o que esse texto trabalha, o protocolo médico diz assim, olha, vá para casa porque você não tem nada. O médico diz para a pessoa, você não tem nada. Na verdade, é um erro da medicina. Era para ele dizer assim, olha, os nossos protocolos, as nossas ferramentas de aferição não captam o que você tem, mas você tem alguma coisa. Mas para eles dizerem que você tem essa alguma coisa, eles teriam que admitir que tem alguma coisa fora, além do corpo. Por isso que eles dizem, você não tem nada. Quando a pessoa tem, ela está com uma doença na alma, que está refletindo no perispírito, uma doença no perispírito, que está... Os fluidos já envolveram essa pessoa. Então, o texto trata disso. Então, a preocupação não é saber, isso aqui é do corpo, é da alma, não. A preocupação é, olhe, qualquer doença que eu tiver pode se espalhar. E eu devo evitar, quando encarnado, que as doenças físicas, que são as doenças do corpo, que são naturais quando a gente está encarnado, quando a gente está encarnado, a gente adoece, a gente não deve deixar ela invadir o espírito, pelo medo, por todas essas questões. Algumas pessoas falaram de ansiedade, algumas pessoas falaram... Algumas pessoas estão perguntando sobre a questão da depressão, se é uma doença do espírito, acho que é bom reforçar. A depressão, do ponto de vista espírita, a gente trata como essa tristeza, ela é na alma, ela é um componente da alma. Agora, ela se manifesta no corpo a tal ponto que nós precisamos do remédio, né? Toda encarnação que eu tiver, vou ter depressão? Não, em todas as encarnações que eu tiver, vou ter depressão. Não, porque em todas, não, uma hora quando eu vou melhorar, porque todas assim, é absoluto, né? Não, a gente adoece a causa principal da nossa encarnação, da depressão, é o vazio da alma, uma certa sensação de que está faltando algo. Começa com uma tristeza, um medo, uma melancolia, e algumas pessoas acham que é só uma questão de falta do que fazer. Não é, porque tem pessoas que fazem muita coisa e estão deprimidos, porque não é fazer, é um objetivo. Essa é a grande questão,
Por que eu estou fazendo? Veja que você pode estar estudando Espiritismo e estar com um vazio, porque você não sabe por que você estuda. Então, o sentido da existência. A única coisa que vai combater esse vazio é o sentido da existência. Qual é o sentido da existência para o espírita? Deus. O que é que está nos faltando? Deus. Só que as pessoas confundem isso com discurso religioso. Pensa assim, o que está faltando é oração. Não é só oração, porque tem muitas pessoas que estão rezando e continua. Deus, ele é o alimento da alma. Ele preenche de tal forma que há uma certa plenitude. Você vai começando a ter gratidão pelo que tem. Quando não tem, você é grato pela oportunidade de ser experimentado na ausência, você começa a perceber o que você pode fazer. Então, essa satisfação da alma, as pessoas tentou-se num primeiro momento, quando se descobriu isso, que era medicamento. Então, as depressões começaram a ser tratadas com medicamento. E percebeu-se que rapidamente o medicamento não faz efeito. Então, hoje em dia se trata com medicação e com terapia. O espiritismo é uma terapia. Quando as pessoas chegam no céu, ninguém manda para suspender medicação, ninguém fala nada disso. Nós dizemos, olha, nós também temos uma terapia. Inclusive, nem pedimos que você abandone a sua terapêutica tradicional, mas nós temos uma terapia. O espiritismo tem uma proposta para quem tem depressão, mas para qualquer pessoa. Se está insatisfeito, se tem um problema na alma, nós temos uma proposta. Não excluímos as outras, mas nós temos uma proposta. O Marcelo Reu está perguntando, a meu entendimento, a desordem do corpo físico já é o efeito da desordem do perispírito, está certo esse entendimento? Algumas doenças são, mas se a gente pensar num corte que você tem no teu corpo, ele não é uma desordem que vem do perispírito, né? Se a gente pensar em algo assim, que vem de fora, até um tiro, algo que estraga, que não tem nada a ver com você, não tem a ver com o seu perispírito, vai ter a ver depois como você processa essa doença, né? Porque daí você pode afetar o seu perispírito mais ainda, ou então o perispírito, se você não reagir bem, você alimenta e gera maus fluidos, e aí joga para o corpo e aí piora a situação. Vai depender de como você passa por essa prova, né? Isso. É só para não colocar, a gente tem cuidado, Marcelo, o Marcelo Reu, eu não me lembro de onde ele é. Gente, quem estiver assistindo que for de cidade de fora, por favor, coloca o nome da cidade, porque eu acho que o Marcelo é de Campina Grande, eu não tenho certeza, tá, Marcelo? Estou lembrando aqui. A gente fica muito, muito atento, né, quando as frases, as frases são absolutas. É porque existe a alma que adoece e joga para o corpo. Mas o contrário não é regra. Não é regra, tá bom? Então, e existem almas adoecidas em corpos saudáveis. Existem pessoas viciosas, existem pessoas más que não têm uma doença. É só para a gente não ficar absolutizando. Existe sim essa possibilidade, essa interação do espírito com a matéria, fazendo isso. E é engraçado como é muito mais no campo do desânimo e da tristeza, porque muitas vezes aquela pessoa que é mal, ele é tão enérgico que o corpo responde dessa forma, mas é um desânimo, é uma tristeza, é quando a gente vai se entregando, é como se a gente fosse baixando a guarda, inclusive o próprio corpo não encontra motivos para lutar. É como se a gente não conseguisse mais interagir nele. Agora, não dá para dizer que todas as doenças já são desordem no perispírito. Não. E sem contar que você pode encarnar por prova e escolher uma doença por uma prova que você vai escolher. Os espíritos bons, às vezes, encarnam com dores, escolhem uma vida com dor para nos mostrar que é possível, ainda que com dor, fazer muita coisa, porque a dor é uma desculpa para nós. A gente, não vou fazer nada porque eu estou com dor, porque eu estou isso, estou aquilo outro. Veja, espíritos bons, almas boas adoecem e continuam fazendo o bem, continuam fazendo os seus trabalhos.
E aí eu lembro sempre de Vicente de Paulo, né? São Vicente, que é o guia espiritual nosso aqui do CEAL, quando São Vicente, nas suas memórias, a rainha, né, pergunta para ele assim, o que é que ele poderia ter feito diferente na vida, ele já bem velhinho. Aí ele disse assim, eu poderia ter dormido menos. Se eu tivesse dormido menos, eu tinha feito mais, né, muito mais bem, né, ajudado muito mais pessoas. E como ele estava com muita dor nas costas, ele já andava se arrastando. Então, contrataram para ele se deslocar uma carruagem. Então, ele tinha que entrar na carruagem, só que ele tinha muita vergonha da carruagem dele. Ele chamava da minha ignomia, né, a minha vergonha, aquela carruagem. Porque ele andar dentro da carruagem, ele achava que era demais. O que é que ele fazia? Ele chamava todo mundo que ele encontrava no meio da rua, todos os mendigos, todas as pessoas que estavam, ele botava dentro da carruagem. Eu sempre digo, São Vicente inventou a Topic, a lotação, porque ele ia enchendo a carruagem. Mas mesmo assim, ele não parou. Um dia, era 6 horas da noite, ele foi rezar o terço, o rosário, né, para poder, porque que antecede ao jantar. E aí ele estava rezando e as pessoas esperando, todo mundo esperando lá, ele sentou 6 horas da noite e começou a rezar. Só que começou a demorar demais, e aí todo mundo ficou ansioso, porque estava com fome, né? Deve ser eu, um encarnado naquela época, eu já estava com fome, meu Deus, quando é que Vicente de Paulo vai parar de rezar para a gente comer? Quando foram empurrar lá, ele assim, Vicente, o jantar, né? Vamos comer. Ele tinha desencarnado, desencarnou rezando. Será que ele morreu? A passagem aí é uma coisa inacreditável. Você já vai, fecha os olhos, rezando, já vai para o mundo dos espíritos. São as almas boas. A gente sofre um pouquinho mais. Tem uma pergunta do Chiquinho, lá do Cedinho. Parabenizando os amigos, né? De que forma a doutrina espírita nos ajuda a melhorar a nossa saúde espiritual? E como sabemos se estamos doentes da alma? Ótima pergunta. Aqui, queria logo registrar aqui que a Maria Helena Bernardo de Contagem, de Minas Gerais, nos acompanhando. O Chiquinho, né, que eu falei para vocês que hoje o Cedim, né, está aqui conosco, é uma alegria imensa para a gente estar aqui com o Cedim, e o Joana de Ângeles. Acho que o Roberto estava online, eu vi ele entrando, não sei se ele permaneceu, mas as meninas aqui, a diretoria, tem 2 membros da diretoria, muito obrigado ao pessoal do Joana de Ângeles, né? De que forma a doutrina espírita nos ajuda a melhorar a nossa saúde espiritual? Olha só, quando o Espiritismo nos ensina o valor do perdão, da indulgência, nos propõe a benevolência. Tem aquela frase no Evangelho que Kardec diz, agora não me lembro se Kardec ou os Espíritos, desculpem, mas eu acho que é o Kardec, quando ele diz que o Espiritismo é o melhor preservativo para o suicídio e a loucura. Por quê? Por causa da calma e da resignação que ele nos proporciona. Então, o Espiritismo, a fé na vida futura, essas virtudes que o Espiritismo nos propõe e nos mostra o valor dessas virtudes, acalma o nosso espírito. O nosso espírito mais calmo não adoece e mais, consegue passar pelas doenças, passa pela prova e sabe, olha, adoecer é uma prova. Todo mundo que está encarnado nesse planeta adoece. Eu, como espírita, terei mais calma. Então, olha que remédio o Espiritismo nos dá. E como sabemos se estamos doentes da alma? Aí essa é uma questão bem interessante, sobre o adoecer da alma. Gente, a gente tem que ficar atento. É o contrário da pergunta, da primeira pergunta, olha. Essa mágoa que a gente está guardando não é normal. Essa raiva, acordar sempre de mau humor. Vocês conhecem aquela pessoa que acorda e você precisa de uma meia hora para ela, né, meia hora para ela voltar ao normal, que antes dessa meia hora ela acha que é um bicho, e dizer que ela é um bicho é até uma ofensa com os animais, se falar com ela, ela lhe morde. Não é normal isso. Essa explosão por qualquer coisa, esse estresse por qualquer coisa, esse medo por qualquer coisa,
Você vai percebendo que, pera, ainda tem alguma coisa que está acontecendo, por que eu não consigo me livrar desse pensamento? Por que permanece? Por que esse ódio, essa raiva, por que isso eu não consigo? Tanta coisa boa, e aí assim, você tem dia maravilhoso, tem um monte de coisa, mas de repente vem aquele pensamento de raiva de novo. Aquela coisa com aquela uma pessoa, 10 pessoas te ajudaram, mas você lembra daquela que te prejudicou. E isso é um espírito que está, uma alma que está começando a adoecer. Ela vai criando no seu entorno de você, de si, através do perispírito, que é fluídico, emanando, vai criando uma atmosfera. Daqui a pouco ela, se não tinha espíritos que lhe colocaram isso, vai ter espíritos lhe, pela lei da simpatia fluídica, ela já tem, os espíritos começam a ficar do lado dela porque encontrou uma boa companhia. Tem uma pergunta bem delicada aqui, ó, da Regina Almeida. Por que a depressão nos leva a desejar tirar a vida? Essa pergunta é bem complicada mesmo, porque ela é bem delicada. Para esses casos, o que é que o Espiritismo diz? Olha, caso de depressão, como é que a gente faz? A gente tem que primeiro identificar se a depressão é obsessional, ou seja, se é uma depressão causada por outro espírito. Vocês não vão achar esse nome, depressão obsessional, no livro dos espíritos, não. Mas tem uma palavrinha lá que é a chave. Quando o Kardec fala em subjugação moral. A subjugação, vocês lembram, né, o pessoal aqui, todo mundo estudante, que gosta de estudar, o que é a subjugação? É quando o espírito, ele lhe faz tomar atitudes que você não quer. Você não quer tomar aquelas atitudes, né? De tal maneira que o encarnado perde a vontade. Perde a vontade. Mas, e aí ele coloca, lembra que ele dá o exemplo, o Kardec dá o exemplo, do rapaz que se ajoelhava e pedia a moça em casamento, mesmo sem querer, uma subjugação física. Mas existe, meus amigos, ele fala, ele cita, mas ele não trabalha muito. A gente tem que somar a obra toda, na subjugação moral, que é quando a ideia que eu tenho, eu não consigo mudar a ideia que eu tenho. Então, todo mundo consegue lhe mostrar que você é uma pessoa que tem capacidade, mas você fica dizendo, eu sou incapaz, eu não consigo. Todos ao seu redor sabem das suas potencialidades, sabe da capacidade que você tem, mas a gente se autodeprecia. A baixa estima é alta, não é isso? A pessoa não tem confiança, acha que não pode, que não consegue. Essa é uma subjugação moral, o espírito fica dizendo. Isso no caso da obsessional, porque existem espíritos que são tristes deles. E eles, por serem tristes, atraem outros espíritos. Então, são duas situações. Quando você tem a subjugação moral, que seria uma depressão obsessional, é necessário trabalhar o espírito precisa ser moralizado, é necessário trabalhar o encarnado através de aplicação de magnetismo, através da fluidoterapia, que outros grupos diz, todos os grupos têm o seu mecanismo, nós trabalhamos, o CEAL trabalha com o magnetismo, mas todos os grupos têm a sua maneira de trabalhar, e precisa aqui, como ele falou, que o subjugado ore, peça a Deus força, coragem, paciência, resignação, esses são os elementos, e aprenda a usar a razão. Não tem outra saída, amigos. A gente precisa aprender a usar a razão. A gente precisa perceber as oportunidades que a gente tem e é utilizando a razão. Quando você coloca, isso é a proposta espírita, né? A prece, usando a prece para se conectar com Deus, para pensar melhor, para fazer escolhas melhores. Só que qual é o grande problema nessa profilaxia espírita? É porque a pessoa quer fazer uma vez, uma semana, um mês. Esse é um exercício. Esse é um exercício, às vezes, para a existência. Você vai precisar ir trabalhando isso todos os dias, dizendo para si mesmo das suas possibilidades, das suas potencialidades, que você é capaz. Mas você é capaz não é porque você é você. Não é porque eu sou Cícero,
que eu sou capaz? Porque o nome disso é orgulho. Eu sou capaz porque eu sou filho de Deus. Aí o Espiritismo prova que você é um espírito, foi criado igual a todos os espíritos, que a nossa capacidade é a mesma de Jesus, a nossa potencialidade é a mesma de Jesus. Todos nós podemos. Então eu tenho que usar a razão para chegar nesse tipo de conclusão e ir trabalhando. No dia que eu estou mais frágil, eu vou no grupo, peço um passe, peço a aplicação de magnetismo. É muito importante as leituras. E aí eu vou trabalhando. Isso serve para os dois casos. Quando eu também sou frágil, eu tenho que usar sempre a prece e a razão. Tem uma pergunta aqui do Bruno Magalhães. Calma, não sai. Os médiuns de cura atuam de que forma sobre o encarnado? Na matéria espiritual ou nos dois? Bruno, os médiuns de cura, né, os magnetizadores, os passistas e todos aqueles que trabalham com a terapia dos fluidos, né, com o magnetismo, eles atuam no corpo e no perispírito, né? Não é no espírito, é no corpo e no perispírito. Quando tem a aplicação dos fluidos, que a gente evoca o nosso anjo da guarda para ajudar, a gente vai atuar nesses dois campos, no corpo e no perispírito. O espírito é só ele, Deus, os bons espíritos. Ele que tem que... Porque, assim, o máximo que a gente pode fazer é... Vamos usar uma linguagem, uma analogia, por exemplo. Se uma pessoa está com muita raiva, né? E eu estou ali aplicando o passo para que ela se acalme, para que ela se estabeleça. É como se eu estivesse derramando fluidos que anestesiassem ele, né? O corpo. Então, ele vai parar de sentir a raiva, né? E vai se acalmar. Então, é como você tomar um remédio que vai te ajudar a se acalmar. Porém, o que vai acontecer nesse momento? O espírito vai ter um tempo, um fôlego para refletir, para perguntar por que está tendo raiva, por que ele gera essa raiva nele. Então, ele tem que trabalhar essa raiva. Porque se eu continuar cuidando do corpo e do perispírito, ajudando, dando essas doses de calmante, entre aspas, nele, e ele não refletir, ele não mudar sua atitude, sua forma de pensar, seu jeito de agir, o espírito vai continuar atuando no perispírito, no corpo ele vai continuar sentindo raiva. Porque todas essas sensações, sentimentos, é do espírito, não é do corpo nem do perispírito. Nós somos o que somos no perispírito, no corpo, porque nosso espírito é assim. É por isso que o tratamento espiritual é para isso, é para que a gente obtenha conhecimentos, que a gente reflita. O espiritismo nos traz essa reflexão de pensar que podemos ser melhores, né? Nós sofremos muito devido às nossas condições, devido à condição que a gente tem de raiva, a gente sente raiva à toa, qualquer pessoa, por qualquer coisa, então você acaba, quem mais sofre é você mesmo, porque essa raiva ela vai gerar esses mal-estar no corpo. Tem gente que já teve infarto por ter raiva. Então, tem pessoas que ficam com manchas no corpo. Que ficam com manchas no corpo, então você vê que o espírito, ele reflete diretamente no perispírito e no corpo. Então, assim, nós, magnetizadores, podemos atuar no corpo e no perispírito, mas no espírito só é ele e Deus. Deus pode tocar a alma dele, né? Se ele buscar a Deus, buscar o seu anjo de guarda. E aí é nessas horas, por isso que tem que cuidar do tratamento espiritual, o tratamento de magnetismo, homeopatia, outras terapias que tratam do perispírito, como o próprio espírito aqui do doutor colocou na comunicação. E o corpo, né? Dependendo da situação que eu tiver, da doença que eu tiver, eu realmente tenho que me cuidar, porque tem gente que nega a questão da ciência, nega a questão do corpo, e às vezes é necessário a gente se tratar mesmo, né? Não existe isso de não se tratar, vou cuidar só do corpo, do espírito, que o resto não é. Se meu corpo estiver gravemente afetado, não basta, né? Não basta só cuidar do perispírito, não. Isso aí. Uma outra coisa, gente, que a gente esquece. Quando a gente vai fazer a prece, a gente vai já aplicar o magnetismo. Vocês sabem, quem acompanha a prece, porque a prece que eu faço é a mesma, porque ela, na verdade, é uma evocação, eu evoco sempre. Toda prece espírita, ela tem um caminho. Kardec nos ensina. Primeiro, você se dirige a Deus. Depois, você pede que os bons espíritos
em especial o seu anjo da guarda, faça intercessão. E eu sempre evoco Jesus, todo mundo aqui que já conhece, a não sei quem está vendo a primeira vez, sabe que eu sempre evoco Jesus para que ele, como ele é médico das almas, ele veio para os doentes, como a Fátima colocou, para que Jesus derrame uma gota, basta uma gota do bálsamo de Jesus sobre nós, para que nos cure do quê? Opa, foi o áudio aqui, Ana. Deixa eu tirar aqui o áudio. Então, quando a gente evoca uma gota do bálsamo de Jesus, eu estava falando, aí eu sempre peço para que ele nos cure. Nos cure de quê? Qual é a cura que a gente busca? Primeiro de todos, é a cura moral. É a cura moral que a gente deve buscar. E poucas pessoas, às vezes a pessoa tem raiva, as pessoas não pedem a Deus, meu Deus, me cure dessa raiva. Por que eu sou essa pessoa tão assim irritada? Mas quando ela está doente, ela pede, oh meu Deus, me cure disso. É engraçado como a gente não percebe as chagas morais, como elas são importantes que a gente combata e que devemos buscar sempre o auxílio dos bons espíritos para nos curar. Aí, de novo, como? Arrancando, pronto, tirou a raiva de mim, isso nunca vai acontecer. Nunca, mas quando aquele fluido do anjo me envolve, me ajuda a perdoar, me ajuda a perceber que eu tenho que ser mais indulgente, respeitar o momento do outro, respeitar o instante de cada um, ser mais benevolente em atos, em palavras, em pensamentos. Isso tudo eu vou me curando. Eu vou me curando. Essa é a cura que a gente tem que buscar. Primeiro, a cura da alma. A cura do corpo, ela é uma consequência. Porque, gente, por mais... O Daniel tinha me feito uma pergunta. No Café Filosófico que a gente fez, o Daniel levantou uma questão bem interessante, né? Tem a passagem de Jesus, que Jesus ressuscita Lázaro, né? Aí o Espiritismo explica, foi uma coisa maravilhosa, né, o que aconteceu, mas pouca gente lembra ou sabe, ou para pensar, mas Lázaro morreu de novo, né? Ele ressuscitou, era um processo cataléptico, ele voltou, retornou, mas ele morreu, né? Todas as pessoas que fizeram cirurgia espiritual, bem-sucedidas, ficaram boas, morrem depois, né? Então, vejam, vou usar uma palavra que eu acho muito bonita, é uma graça que Deus nos dá. Para quê? Não porque a gente é melhor, que aí seria outra doutrina. É uma graça para que ele percebesse, olha, você pode. Um exemplo de uma pessoa que se curou da melhor maneira possível. Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha uma dor de dente, ele estava com um dente destruído. Era muita dor que ele sentia. Ele já estava 3 dias sem falar. Aquela dor insuportável. Imagine isso, gente, ali no ano de 400. Não tinha médico, não tinha remédio, não tinha nada. Aí ele pegou numa tábua, escreveu numa tábua, pedindo aos amigos dele que estavam ali naquele local para orar, que ele já era padre, né? Ele pediu para que 6 horas da noite as pessoas orassem juntos com ele. Então ele chamou todos os amigos. Quando deu 6 horas, ele disse que não deu tempo na descrição, nas confissões, ele disse que não dá tempo ele se ajoelhar. Antes dele se ajoelhar para rezar, o dente tinha curado. E imediatamente ele percebeu que aquele pedido, com aquela oração, com aquela vontade, tinha curado a dor de dente. Se nós que não somos Santo Agostinho, teríamos parado por aí. Agostinho foi além, ele disse que se a oração foi capaz de curar um dente, o que é que ela não é capaz de fazer com a nossa alma? Esse é o espírito bom, é isso que a gente precisa se preocupar, curar primeiro a alma. Tem uma pergunta aqui, ó. Como ajudar alguém que está doente da alma, sobretudo quando não existe um canal de comunicação? Ore. Como ajudar alguém que está doente da alma, sobretudo quando não existe um canal de comunicação? Ore. Agora vamos orar, ensinar a orar como Kardec pede no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja como é preciso a gente aprender
a orar. É tanto que na prece pelos doentes tem 3 tipos de prece. Se fosse qualquer prece, não, Kardec orienta. Tem a prece que é para ser feita pelo doente, a prece que é para ser feita em favor do doente e a prece que é para ser feita por aquele que vai magnetizar. Quando você vai orar por uma pessoa que está doente da alma e não dá o espaço ainda, você não pode ficar orando assim, fulano, saia dessa depressão, saia dessa situação. Não, você vai no anjo da guarda, você vai junto com o anjo da guarda da pessoa e diz assim, fulano, no sono, escuta teu anjo, olha as escolhas que tu tá fazendo, escolha diferente. Não tente curar logo a pessoa, não. Esse é onde o nosso erro e a nossa prece vai caindo, vai perdendo a força, porque a gente pede a coisa errada. Você não pode, para uma pessoa que não tem nenhum canal, você só tem que ir pedindo todo dia que você faça uma escolha diferente. Me pergunte alguma coisa, escute o seu anjo da guarda, vai tentando colocar uma ideia que abra esse espaço. E com certeza, com muita fé em Deus, que no momento certo aquela pessoa vai ouvir. Aí você tem que ter essa certeza. Nunca ficar pensando, é no meu tempo, é no meu tempo. Isso é aí onde nos falta a paciência, porque a gente tem que esperar o tempo de Deus. Eu acho que a Vládia Cesário e a Sandra parece que fizeram uma pergunta parecida sobre, havia perguntado como diferenciar se é doença da alma ou do corpo. O que a gente pode dizer, assim, por exemplo, a maioria das doenças psicossomáticas é doença da alma. Você vê que normalmente são doenças que são geradas pelo meu ânimo, pelo meu estresse, uma dor de cabeça, muita dor de cabeça hoje que a gente tem é porque a gente está estressado, tá angustiado e gera uma dor de cabeça, porque meu espírito não está calmo, eu não consigo me acalmar, então gera um tipo de doença. Então, tentem refletir. Agora, isso só dá para realmente saber quando a gente começar a perceber e relacionar, né? É o que a gente sempre pede para a pessoa que está doente refletir quando ela está em tratamento. O porquê que eu estou me sentindo assim, porquê que, principalmente a questão do desânimo, a questão do estresse, doenças psicossomáticas, por que tem uma do estômago irritado, eu não lembro bem síndrome do estômago irritado. Então, assim, essas doenças são geradas porque eu estou desconfortável, porque eu me estresso, então vai refletir no meu corpo. Então, nessa hora que você percebe que é uma doença psicossomática, tem a ver com o espírito, então você já começa a cuidar do espírito. Mas, assim, só realmente aprendendo a refletir como eu estou. A Deise, eu não sei se é Daíse ou é Deise, do Cine, pergunta quais qualidades que um médium magnetizador precisa ter. Um bom magnetizador, ele deve ter conhecimento, intenção, desejo do bem, desinteressado, muita vontade de ajudar, né, e ser útil. E a qualidade moral, qualidade dos fluidos, mas isso, Kardec demonstra isso, mas ele coloca, como nós não somos perfeitos, nós temos que nos esforçar ao máximo para que a gente possa melhorar, para que na hora que a gente chame o anjo da guarda para derramar os fluidos sobre o outro, eu não, como é que se diz, assim, eu não contamine, a palavra não é essa, os fluidos do anjo da guarda, porque assim, a gente tem que pedir muito que os fluidos do anjo da guarda passe, né? Então, eu tenho que ter isso. Vontade, muita boa vontade, intenção do bem, desejo de ser útil, qualidade fluídica e moral, qualidade de saúde também e conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu consigo mas eu consigo ajudar. Gente, 9h15 a gente começa o tratamento, tá? A gente vai responder perguntas aqui e os comentários até 9h15, depois a gente vai começar a segunda parte e a parte final da reunião, que é o tratamento espiritual. Lembrando que normalmente a nossa reunião termina às 9h30. Tem um comentário da Edice Souza dizendo, momento muito rico, assunto de fundamental importância para que se reflita sobre a cura da alma e, consequentemente, adquirir o equilíbrio do perispírito e do corpo. A cura da alma se adquirir com o grande mestre Jesus, que é o médico da alma. Oremos. É isso aí, oremos.
A esquizofrenia, gente, tem algumas questões assim que a gente ainda não sabe responder. A gente teria que fazer um estudo, né? Você quer responder melhor? Sim, essa questão da esquizofrenia hoje é um problema muito grave. Eu vi que a Letícia estava online, né? A gente sofre muito, por quê? Porque as pessoas chegam com esquizofrenia e aí elas já chegam dizendo que são médiuns porque são esquizofrênicos. Eu nem duvido que elas possam ser médiums em um determinado momento, mas às vezes, dependendo da quantidade de medicação, o Kardec diz isso, dependendo da quantidade de medicação que a pessoa tiver tomado, dependendo da metodologia de tratamento que ela foi, ela já alterou tanto, ela já danificou tanto o corpo, que agora não é mais uma questão de mediunidade. Aí as pessoas querem colocar uma pessoa sem equilíbrio nenhum para as reuniões mediúnicas como forma de curar a esquizofrenia. E aí é um problema sério. Agora, eu não duvido que lá no início poderia ser que aquela pessoa não fosse uma loucura. Ele diz, o Dr. Morrell, ele diz no final do texto, que não é pílulas nem duchas. Onde é que ele fala das pílulas e tem uma hora que ele fala, né? Procura aí pra mim que há pílulas e ducha. Aqui, não é pois vestindo a camisa de força num louco lhe dando pílulas ou ducha que conseguirão restituir-lhe o estado normal. O que é que acontece hoje? Se uma pessoa chegar num médico dizendo que escuta vozes, ele não vai perguntar assim, e o que as vozes lhe dizem? Para fazer uma análise. Porque se fosse um médico espírita, ele teria que perguntar, e o que as vozes lhe dizem? Para poder fazer um estudo. Vai que é um médium. Não, escuta voz, tome remédio que você não pode escutar vozes. A gente vai ter que perceber que muitas pessoas que são médiums, porque as pessoas têm tanto medo da mediunidade, não compreendida, porque não é uma mediunidade estudada em Allan Kardec, elas ficam com tanto medo que ela quer parar com aquilo, ela não quer mais ouvir voz daqueles espíritos perturbando, ela não quer. As pessoas tratam a mediunidade como doença e não como oportunidade. Quando isso acontece, olha o problemão que vai gerar. Esses medicamentos são muito pesados, o espírito fica preso. Eu trabalho com crianças com dificuldades, né, de aprendizado. E tem hoje remédios para crianças, porque menino não pode mais ser danado, né? Menino não pode mais ser. Eles são hiperativos, todo menino é hiperativo, tem determinadas síndromes, como é o nome da síndrome? É TDAH. Ou então, os meninos. As mães dizem para mim assim, não é porque ele é muito desatento. Gente, isso aí sempre foi assim. As crianças são desatentos. Os poetas eram crianças desatentas. Os filósofos, porque eles estavam pensando em outra coisa. Só que a gente não quer. O que é que a gente quer? Dar remédio. Então eu já sei quando o menino tomou remédio, porque ele chega aqui em casa querendo se expressar, mas o corpo físico dele está preso. E ele é doido para ficar danado, correndo, mas como ele tomou o remédio, ele não consegue, então ele está preso, brigando dentro do corpo, ele não consegue se mexer. Chega os olhos ficam alterados. Aí uma criança começa a tomar remédio de 6, 7 anos, já são hiperativos, começa a tomar. Olha a alteração no corpo dessa pessoa durante a vida. E depois, esses remédios vão se tornando cada vez mais pesados, deixando a pessoa cada vez mais num estado onde não consegue raciocinar, é lento, aprisionando o espírito, porque a matéria fica mais pesada, vamos usar esses termos. Então, há danos, há efeitos, é tanto que hoje em dia já se sabe disso, que os tratamentos com drogas para as esquizofrenia, para essas loucuras, tem que ter muito cuidado porque elas causam, às vezes, um mal maior. Então, agora, depois de muito tempo usado, é muito difícil agora você reverter, porque houve danos já no cérebro. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, no início, se você está ouvindo vozes no começo ali, procura uma orientação espírita, porque aí no começo dá para perceber, mas dependendo da situação, eu sei que já não dá mais para a gente agir. Dá tempo mais uma pergunta? Não, pergunta não. Lyndon Johnson, ele
É lindo, eu sei que você está sentindo uma dor na alma, como você coloca, mas vamos tentar nesse momento, já já a gente vai fazer uma prece, busque seu anjo da guarda para ele lhe ajudar, para poder aliviar essa dor, tá? A gente vai tentar e você vai ficar conosco aqui, tá bom? E a gente vai fazer essa prece para você para lhe ajudar. Vamos fazer por essa pergunta do Silvio aqui, é a última pergunta de hoje. Quando você tem tudo na cabeça, o que fazer, até traçando os planos, mas não consegue agir, você não começa, é envolvido com coisas menos importantes, acaba passando o tempo e não realiza. Pode ser uma espécie de subjugação moral, mesmo que mais branda? Sim. Pode ser leve ainda, né? Nos oferecendo distrações. E isso eu lembro uma vez eu pedi o meu anjo da guarda, né? Conversando com o meu anjo da guarda, ele disse assim: olha, eu queria uma orientação para minha vida, para eu ser mais feliz. E eu me preparei para ouvir meu anjo da guarda, fiquei lá com papel, ouvindo, fiz uma prece e disse assim: pedi com muita fé ao meu anjo da guarda que me dissesse o que é que eu deveria fazer para ser mais feliz. A resposta: se distraia menos. E eu, só isso? Eu achava que ia vir uma dissertação, um monte de coisa. Ele só disse isso: se distraia menos. Veja, a distração que a gente tem, distração nesse sentido aqui, de você já ter os planos, mas não conseguir colocar, não ter esse objetivo, isso também é uma forma dos espíritos atuarem sobre nós. Gente, a gente já chegou ao fim dessa parte agora. São tantas questões que a gente fica aqui, né, com vontade de responder todas, mas a gente tem um tempo, que agora a gente vai para o momento, para a segunda parte, a gente vai começar o tratamento espiritual, agora a aplicação do magnetismo. Como tem muita gente assistindo e talvez muitas pessoas nunca assistiram, eu vou ter que orientar as pessoas como é que a gente vai fazer, ó. A partir desse momento, você vai. A Tiane está dando uma dica aqui, né, para o caso Lyndon Johnson, né, que a gente tem nós temos os canais, para quem tiver, nos casos de depressão, precisando de falar com alguém, por favor, fala aí no privado que a gente vai passar uma pessoa para conversar com a pessoa. Diga que está passando por um problema, nós temos os canais para conversar com as pessoas. Muito obrigado, Tiane. Então, a partir de agora, o que é que vocês vão fazer? Eu vou pedir a vocês que aquelas pessoas que têm uma pessoa que está doente, que quer que aplique magnetismo, você vai digitar o nome. Por favor, se você tem 5 pessoas, digite num bloco só, não fique colocando só um nome, porque o que é que acontece? Para ler é difícil, ele não deixa o mecanismo aqui do Facebook, ele limita a quantidade, eu não consigo ler o nome de todo mundo. Coloquem o nome das pessoas que vocês querem prece. Se for uma doença específica, coloca entre parênteses. Por exemplo, se for depressão, você bota João, parênteses, depressão. A gente vai deixar 5 minutos. Eu peço. Não peçam pelos médicos que estão combatendo a Covid, não peça pelos governantes, não peça nada disso. Por que eu estou pedindo isso? Porque eu já vou pedir. É porque eu não quero que aumente a quantidade de pessoas, senão eu não vou conseguir ler de todo mundo. Se tiver alguém que eu não li, não se preocupe. Na hora da prece, você pensa na pessoa, tá bom? São 9h16 até 9h21. A gente vai deixar o tempo para vocês digitarem. Eu começo a prece, a gente vai até 9h30, encerrando 9 um pouquinho.
How to make the law of attraction work for you and what it hasn't. Nós vamos ler agora o nome das pessoas que estão no tratamento do magnetismo. Valéria, Glorinha, Rejane, Ana Paula, Graça, Tiane, Ruth, José Paz, Lázaro, Moreira, Edivânia, João Filho, Juliane, Nice, Cleonice, Ivo, Francisco, Rosângela, Elizabeth, Marta, Manuela, Joyce, Evandro, Rosângela, Sâmia, Paola, Flor e Henrique. Vou tentar aqui. Daqui a pouco nós vamos ler aqui o nome das pessoas. Já faça uma prece pela pessoa que você quer. Mais uma vez eu vou dizer, gente, eu não consigo ler o nome de todos porque o mecanismo aqui do Face não permite. Os que não forem citados, não se preocupem. Nós vamos aplicar magnetismo em todos. A Maria Helena Bernardo pede por ela, né, com hiperatividade, depressão, ansiedade, problema no coração. Gardênia Pitombeira pede por Esté, a Rose pede pelos familiares, pelos amigos. E alunos. Rosana pede por Rosana Clemente, por ela. Carla Ramos, eu acho que ela está pedindo por ela e pela esposa, eu acho.
Carla Ramos e família, Denise pede, o Rafael pede pela Dona Mazé, nós estamos todos em prece, pela Dona Mazé, pelo Rafael, por ele, Suiane, pelos moradores de rua. A Tiane pede pelo Luiz Fernando, pela Larissa. O Marcos Felipe pede pela família. A Fátima pede por sua família. A Edna pede por Amanda Silva, a Deilza, a Deluzia. A Zélia Oliveira pede por Luiz Carlos Bernardo. O Bruno Magalhães pede por Wilson Gonçalves. O Antônio de Carvalho pede por Maria Vilhana, Valéria Santos, Isete dos Santos. A Socorro Amorim pede por Elisier Correia. A Dulce pede pelo Juarez, seu filho. A Luísa pede por Paulo Eduardo e família. A Socorro Salles pede por Elza Salles, Danta Barroso, Yuri Danta Barroso, Gabriele Pereira. A Maria Valquíria pede por ela, por Jamília Vilharim, Ana Lima, José William Soares, Olga Sueli, Josaele Lima, Yasmin Vasconcelos, Olinda Bezerra, Paulo Júnior, Fernanda Souza, Irani Souza, Maria José Silva e sua família. A Mundinha pede por Heloísa de Farias, Gláucia Miranda, por ela e por toda a família. Socorro Amorim pede por Francisca Gessé Costa Menezes. Regina Almeida pede por Regina Almeida, por ela, por Wilson Almeida, por Rosângela Almeida e por João Pedro. O Carlos pede o Silvio pede pela família. A Sandra Martins pede pela Francimeira e depressão. A Valdice Xavier pede por Maria Paula dos Santos, Ana Beatriz Xavier, Daniel Pérez Gonçalves e França. Rosângela já tinha pedido pela família, pede por Natália Aragão. Ana Elzira pede por Benedita Dolores de Oliveira, Antônio Alexandre Filho, Lara de Oliveira, Arisa Pereira, Francisco de Assis. Fernando pede por ele e pela família. A Dora pede por Maria José Botelho, por André Luiz, por Jonas Lino, pelos pacientes do CRIO. A Júlia pede pela Yara, pelo Atílio. Francisco Marques. A Socorro pede por Aparecida Silva, Gilvânia Maria, Davonice. Francisco José pede por Kemily, Henrique, Sônia. A Maria Helena também pede novamente por Arthur Bernardo, Vitor Bernardo, Mônica Cristina, Isabelle, Vanessa, Roberta, Bruna, a filha e o esposo, por ela. Socorro pede por Maria Giovanni Amorim. Viviane pede por Roberto, Dinei, Guilherme, Jamile. Nana Almeida pede por Clarice, Nailson. Edirce pede por João Lucas, por Edice de Souza, Amanda de Souza, Júlio de Souza. Yara pede pela família, pela Larissa, pelo Jorge, pela Maria Rosimeire. A Socorro Amorim pede por Gertrudes. O Tionil pede por Luciano, Lucas, Nazaré, Margarida, Marilene. A Rejane pede por Jeane, Manu, Heloísa, Lena, Maria das Graças. A Socorro pede por Maria Lucilvânia, Antônio Irismar. A Yara pede por Antônio Irismar, Juliane pede por ela. Emilce Lima pede por João Igor, Afonso Vitor e Afonso. Juliane também pede por Francisco Cristiano, Vera Lúcia. Há um pedido que chegou por Francisco Brito, que acaba de desencarnar. Lyndon Johnson pede por ele. Olga pede por Jandro Pinheiro. Socorro Amorim pede por Lucélia. Olga pede por si mesmo. Fátima de Jesus por Adriele. Antônio Wilson. Vládia pede por ele. Olga pede por todos os amigos. A Vládia pede por Antônio Wilson. A Olga pede pelos familiares. A Fátima de Jesus por Ana Gabriele. A Socorro Amorim por Bruna Thalita. A Vládia também pede por Ana Alícia. Suelen pede por ela. Ana Paula pede pela Michele.
Olga pede por Giovana Marinho. Ana Paula pede pelo Nonato. Vládia Cesário pede pela Janaína. João Guilherme está dizendo que está com saudade. Abraço para o João Guilherme. Eu vi que a Gladys entrou. Eu peço pelo pai da Gladys, pela mãe. Temos outros pedidos que eu não consigo ler porque é a ferramenta de busca, gente. Eu peço perdão a vocês porque eu não consigo buscar todos. Mas agora a gente vai aplicar o magnetismo e eu peço que vocês já pensem. Fechem os olhos todos. Pensem na pessoa. Nós vamos aplicar o magnetismo à distância. Mas é preciso que cada um de vocês colabore. Não basta colocar apenas o nome aqui. A gente tem que pensar nas pessoas. Fechemos os nossos olhos. Busquemos a Deus. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E nesse instante, Pai, nós te rogamos, permita aos nossos anjos da guarda que envolva-nos nesse instante com as Tuas bênçãos. Que possamos todos nós sentir a presença deste ser que nos ama, que quer o nosso bem. Que sintamos a paz, a tranquilidade que estes espíritos nos trazem, envolvidos neste amor, com toda a nossa fé, de todo o nosso coração, busquemos a Jesus. Jesus amigo, Tu estás aqui. Estende a Tua mão socorredora a cada um de nós, ó Jesus. Nós te pedimos, derrama uma gota do Teu bálsamo bendito sobre cada um de nós. Cura-nos, Jesus, da cegueira moral que nos impede de ver o amor e a bondade de Deus. Cura-nos da paralisia moral que nos impede de tomar novas e melhores decisões. Cura-nos, Jesus, das feridas da alma, das feridas do orgulho, do egoísmo e dos vícios que o orgulho e o egoísmo geram. Ó Jesus, inspira-nos a força para resistirmos ao arrastamento do mal. Inspira-nos a coragem para tomarmos novas e melhores decisões. Ó Jesus, inspira-nos a paciência, porque tudo há de passar no tempo de Deus, não no nosso. Inspira-nos a resignação, para que possamos aprender com um coração feliz que tudo o que ocorre é para o nosso bem e podemos tirar um proveito. Nesse instante, Jesus, nós te pedimos por todos que aqui foram citados, por todos que têm o nome escrito, por todos que nosso pensamento visita nesse momento. Visita, Jesus, a esses amigos,
a esses pais, filhos, irmãos, esposo, esposas, a esses que estão doentes. Derrama, ó Jesus, uma gota do teu bálsamo bendito e em nome de Deus nós te pedimos, cura-os nesse instante, se for da vontade de Deus. Alivia-os das dores que sentem, se for da vontade de Deus. Aquece-lhes a alma, ó Jesus, nós te pedimos. Em especial, lembramos dos entristecidos, dos deprimidos, daqueles sem ânimo. Ó Jesus, envolve-os no teu amor, que eles possam perceber que há esperança no mundo, que existe um Deus bom, um Pai amoroso que cuida de cada um de nós. Ó Jesus, nós te pedimos pelos que estão nos hospitais, pelas vítimas da Covid, por todos os mortos nestes dias. Ó Jesus, abençoa as equipes médicas, a todos que se dedicam a trabalhar para aliviar o sofrimento que o mundo vive. Nós pedimos, Jesus, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os anjos envolvam, para que possam fazer escolhas que possa levar o bem para todos aqueles que dependem destas escolhas. Ó Jesus, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos lares, aqueles a quem amamos, aqueles que por algum motivo têm algo contra nós. Abençoa os espíritos que nos observam, que querem o nosso mal. Envolve-os no teu amor, Jesus. Unimo-nos a ti, aos anjos da guarda, aos bons espíritos, e num só pensamento, num só sentimento. Mais uma vez nos dirigimos ao Pai dizendo: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, perdoa as nossas faltas, tende compaixão de nós, Pai, tende misericórdia, ampara-nos, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. É isso, meus amigos. Esse foi o magnetismo à distância para cada um. Queria colocar aqui no ar, para a gente colocar no ar a programação da semana, que eu queria muito contar com a participação de vocês durante essa semana, né? Se vocês puderem ouvir aí a programação da semana, não dê boa noite agora, espera eu colocar a programação, que eu vou explicar a programação, depois vocês dão boa noite. Eu quero ver o boa noite de vocês. Ó, a programação de sábado. Sábado nós vamos falar sobre o autismo na perspectiva espírita. Opa, aqui, né? A gente vai colocar aqui para que vocês vejam aí, gente. Vamos colocar... A Flor vai já colocar aí. Vamos colocar aqui. Ainda quero agradecer aos grupos,
Pronto, olha aí, gente, olha aí os temas, tá bom para vocês? Vejam aí, participem, ó. Sábado tem tratamento espiritual, de novo, aplicação do magnetismo, mas nós vamos estar falando sobre autismo, um desafio para as famílias à luz do espiritismo. Então vai ser sábado, 7h30, tá bom? Participem, a gente já vai colocar o material para vocês divulgarem. E domingo tem café filosófico. Estavam sentindo falta do café filosófico? Domingo vai ter e vai ser especial, meus amigos. Domingo nós teremos um café filosófico musical. Música, o alimento para a alma. Nós vamos estar domingo de manhã tocando para vocês, não vai ser eu, vai ser a Ana, vai tocando músicas felizes, músicas que trazem esperança. Então vai ter a participação de vocês, pedindo músicas. Eu quero que mandem foto, ouvindo as músicas. Vai ser uma manhã feliz. Vamos conversar sobre virtude e felicidade e música. Então, domingo, café filosófico, 9h da manhã. Olha a nossa programação. Não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam de curtir, compartilhem a nossa reunião, compartilhem, tá? E curtam a página, curtam a reunião. Agradecer mais uma vez ao Cedim pela parceria conosco, ao Centro Espírita Joana de Ângeles, muito obrigado. A todos os grupos espíritas que estão aqui. Então, conto com vocês sábado, com esse tema do autismo, e domingo de manhã vai ser um recital. Vocês vão ter uma surpresa. A gente está preparando coisas muito boas para vocês. Vamos aos boa noites. A Tiane foi a primeira hoje que está dando boa noite. Rosângela dando boa noite aqui. Boa noite, Rosângela. O Joel está pedindo para você cantar, ela vai cantar. Ana Cláudia, muito obrigada. A Ruth também está dando muito obrigado. Super programação. Obrigada, Ednélia. Olha aí a Socorro, que vai estar ao vivo, hein, Socorro? Ó, a Júlia agradecendo. Ah, meu Deus, será que eu vou conseguir acompanhar? Maria Valquíria. Valquíria, obrigado. Valquíria está sempre presente. A Socorro. Magda, Vanúzia, Sandra Martim, o pessoal do Cedim. Muito obrigado, Sandra. Rafael Lima, Doraci. A Dora é do Renascendo com Jesus, gente. Sandra, nós do Cedim que agradecemos. Olha, gente, a Maria Helena. João Joelcio. Olha, segue a página. Kátia. Maria Helena, siga a página que você vai receber. A Edneuza, o Fernando dando boa noite. A Eunice, Eveni e Evani, desculpa. O Antônio, o Roger, meu amigo Roger, Vivi, boa noite. Letícia, Letícia vai cantar sábado, Letícia. Eu quero ver você cantando. O Antônio, Renato. Raquel, muita gente dando. Silvio Carlos, boa noite. A Denise, boa noite, Denise. Regina Almeida, eu acho que é. Boa noite, Roger e Nena. A Viviane. É isso. A Fátima e a Letícia. É isso. Gente. Pronto. Obrigada. Boa noite a todos. Oi, Rafael, boa noite. Boa noite. Rafael. Compartilhem a página, compartilhem a live. Boa noite. Flor, os nossos comerciais.